tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso curso de cálculo de medicamentos, né? Vamos fazer uma introdução, vamos falar um pouco, antes de entender, né, sobre a introdução à farmacologia, o conceito de fármaco também e uma revisão das operações básicas da matemática. Afinal de contas, cálculo de medicamentos, nós vamos trabalhar com matemática. Esse curso é muito bacana e certamente você que está fazendo esse curso está passando na frente de muitas enfermeiras, muitos profissionais da área da saúde que acabam se assombrando com a matemática. E eu vou mostrar para vocês que não tem nada disso, ela é bem tranquila. E vocês dominando essa parte matemática, com todo o conhecimento que vocês já têm de campo, vocês serão profissionais ainda melhores, ainda mais qualificados, né? Quando a gente pensa, né, na introdução à farmacologia como um todo, a gente tem que entender alguns aspectos, né? Uma introdução né, que o uso de medicamentos, eles são o quê? Agentes terapêuticos, né, que eles são conhecidos através da história e conhecidos como novas drogas no começo, tudo, para poder trazer melhoras para aquelas pessoas, não é isso? Quando você não manipula bem esse cálculo de medicamento, alguma coisa, você tem erros de superdosagem ou até uma dosagem menor que não é suficiente para aquele nosso paciente poder chegar de uma forma geral. Se a gente pensar na legislação, né, no preparo e administração dos medicamentos, a gente tem algumas proibições que acabam passando desapercebidos, que são os artigos 30, 31 e 32. Tá? A gente tem que ficar bem atento a isso. Então, no artigo 30, que é a ideia de administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. No artigo 31, é falado sobre prescrever medicamentos e praticar o ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente em situações de emergência. E no artigo 32 é falado sobre a parte de executar prescrições de qualquer natureza que podem comprometer a segurança do paciente. Já em relação aos direitos, é importante mencionar o artigo 37, tá? Que é a parte de recusar a execução de prescrições médicas e terapêuticas, onde não existe uma assinatura e um número de registro de um profissional, e o parágrafo único, onde o profissional de enfermagem pode recusar-se a executar qualquer prescrição de medicamento terapêutico no caso de identificar algum erro ou até mesmo alguma ilegibilidade. Tá certo? Muito bem. Nós, quando trabalhamos com uma administração segura de medicamentos, temos que conhecer as normas do estabelecimento que nós trabalhamos, óbvio, administrar somente os medicamentos que tenham a prescrição médica assinada com o determinado número aí do órgão regulador, né? Sempre consultar o enfermeiro se tiver alguma dúvida ou dificuldade, né, na identificação do nome do remédio, e considerar também a hora certa, a dose certa, a diluição certa, todo o tempo certo de infusão. Tudo isso é muito importante, tá ok? Nessa linha, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com algumas revisões, com alguns conceitos que nós trabalhamos na parte de fármaco, né? Afinal de contas, a farmacologia é a ciência que estuda os fármacos e os medicamentos. A farmacoterapia, ela vai ser o uso dos medicamentos no tratamento, na prevenção, em diagnósticos, né, de controle de sinais e de sintomas de doenças como um todo, né? Quando a gente fala em tipos de medicamentos, nós temos os naturais, né, quando a gente pensa em origem, que são extraídos de órgãos, glândulas, né, o extrato de fígado, por exemplo, fonte de minério, entre princípio ativo, plantas, né, para os princípios ativos de diversas plantas. E nós temos os sintéticos, os remédios, né, os medicamentos de origem sintética, onde vai ter substâncias preparadas, né, em laboratórios, com composição e ação idêntica a produtos naturais, certo?
Outra coisa que nós temos também são os semissintéticos, que são alterações entre substâncias naturais que acabam modificando as suas características, né? Quando nós falamos em ações dos medicamentos, nós temos ações, né, ação local, onde o medicamento age no local, tá? Por exemplo, uma pomada, um gel, né? E nós temos as ações sistêmicas, onde o medicamento ele é transportado pela corrente sanguínea ou pelo tecido de órgão sob qualquer efeito, tá certo? Outra coisa que nós temos também que é importante mencionar são os tipos de ações. Quando a gente fala em ação local, nós temos os antissépticos, nós temos o adstringente e nós temos o emoliente. Quando nós falamos em efeito geral ou sistêmico, nós temos estimulantes, depressor e cumulativo, né? Quando também pensamos em efeito geral ou sistêmico, nós temos também o anti-infeccioso e o antagônico. Tudo isso são tipos, né, de ações que você pode agir aí, de forma geral, de forma direta ou até mesmo indireta. É importante mencionar que nós temos também a ação remota, que ele vai ocorrer em diversas partes do nosso organismo, tá? E a ação local geral, onde a droga aplicada ela pode produzir um efeito local ao ser absorvida, provocando um efeito geral. Um exemplo que eu sempre costumo dizer é epinefrina, né? Que você consegue aplicar, por exemplo, na mucosa nasal, a fim de estancar uma hemorragia direto aí, já transformando de uma forma geral. Muito bem. Não tem como, aqui fazendo essa introdução de farmaco, não tem como nós falarmos de cálculo de medicamentos e não conhecer alguns aspectos importantes das operações matemáticas, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com operações matemáticas, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com as casas decimais. Então, por exemplo, quando eu faço uma soma, né, que envolve um número que tem casa decimal e um número que não tem casa decimal, a gente tem que ficar atento a alguns aspectos. Por exemplo, agora eu quero trabalhar com um número 5,35 e o número 4,2. Qual que é o segredo? De 5,35 e 4,2. Um número tem 3 algarismos, o outro número tem 2 algarismos, ok? Legal. O que eu faço? O maior número, então eu tenho 3, divide, então vamos lá, eu tenho 2 números, como eu vou ter a soma, eu vou ter um terceiro número, e eu vou ter 3 colunas, porque o maior número que é o 5,35, então tem 3 colunas. Então dividem aí, podem fazer no papel direitinho, vocês vão dividir 3 colunas e 3 linhas. Então você vai colocar lá 5 na primeira célula, o 3 na segunda e o 5 na terceira, ok? Aí embaixo do 5 você vai colocar o 4, tá? E embaixo do 3 você vai colocar o 2. Como é só 4,2, embaixo do outro 5 você vai colocar 0, tudo bem? Quando eu somar isso, 5 mais 4, 9. 3 mais 2, 5. Certo? E 5 mais 0, 5. A resposta é 9,55. Tudo bem? E sempre a gente vai fazer dessa forma, quando a gente for trabalhar com a divisão, com a multiplicação e com a soma. Tudo bem? Para terminar essa parte, vamos para a lousa? Continuando aqui, achei melhor trazer para a lousa para explicar melhor para vocês, tá? Então vamos imaginar um número 5,35 e o número 4,2, ok? O que eu faço? Eu coloco 5, coloco 3, coloco 5. Coloco 4, coloco 2, ok? Que é a tabelinha que eu estava explicando para vocês ali, eu achei melhor trazer para cá. Muito bem. Quando eu faço isso aqui,
eu vou fazer aqui a parte de resposta. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre soma. Essa aqui vai ser a soma. E aqui eu vou falar sobre a subtração. Ok? Muito bem. Dividindo essas minhas colunas, olha que fácil que fica, hein? Aqui, 4,2, eu não tenho nada aqui. Então, esse cara aqui é zero. 4,2 ou 4,20 é a mesma coisa. Muito bem. Nessa coluninha que a gente vai fazer a soma, eu vou fazer 5 mais 0, 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9, ou seja, 5,35 mais 4,2, isso é igual a 9,55. Olha, façam essa tabelinha para o resto da vida de vocês, vocês não vão ter problemas. Pensando agora na subtração. 5 menos 0, 5. 3 menos 2, 1. 5 menos 4, 1. Então, 5,35 menos 4,2 é igual a 1,15. Falem a verdade, fica muito mais fácil com a tabelinha, não fica? Vamos falar agora de multiplicação. Por exemplo, 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Certo? 5 vezes 2 aqui, 10. Mas, aí agora, o que eu faço? 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Ok? Tá? Então, olha lá. 5 vezes 2, 10. Coloca o sinalzinho de mais aqui, embaixo do zero. 5 vezes 3, 15. Coloca, reparem que eu jogo uma casa à esquerda. Faço as somatórias aqui. 0, 5 mais 1, 6. 1 mais nada, 100. 1, né? Ou seja, a resposta é 160. Toda vez que vocês forem fazer multiplicação, vocês vão trabalhar dessa forma. Outro exemplo, 43 vezes 6. Certo? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Certo? 8. 4 mais 1, 5. 2. 43 vezes 6, 258. Tudo bem? E quando eu vou fazer divisão, por exemplo, 160 dividido por 5, para a gente fazer o contrário, a famosa prova dos 9. Vamos chegar no 32 aqui. Então, 160 dividido por 5, certo? O que a gente faz? O 1 aqui não é suficiente, então eu junto 16. 16 dividido por 5 dá 3. 5 vezes 3, 15. Sobra 16, sobra 1. Desce o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 0. Então a resposta é 32. Vamos fazer aqui, ó. 258 dividido por 6. Ok? 258 dividido por 6. O que vai acontecer? O 2 não dá, daí pegar o 25. 25 dividido por 6, 4. 6 vezes 4, 24. Para 25, sobra 1. Desce o 8. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 18, sobra 0. A resposta é 43. Tudo bem? Com isso, nós fechamos a nossa primeira aula. Até a próxima. Tchau, tchau.